Nós vamos deixar as outras coisas para depois, tá? Os recados, a oferta, depois dessa mensagem maravilhosa. Lucas 10, a partir do verso, se eu não me engano, 32. Vamos lá, Lucas 10, verso 32. Isso. Lucas 10, 32. Nós vamos ler juntos aqui. Desculpe, 32 não, gente. 38. Vamos lá? Obrigado, Lúcia. Deus abençoe. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Senhor, fale aos nossos corações. Queremos aqui ouvir a sua voz. Queremos aprender mais e mais com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o tema dessa pregação hoje, que inclusive, se você for tocado para compartilhar com alguém, vai estar salva essa mensagem no Instagram e também no canal no YouTube. Eu acredito que você vai querer compartilhar essa mensagem com alguém. O tema dessa mensagem é: há pão na casa. Há pão na casa. A palavra de Deus nos ensina que a casa sempre foi lugar de provisão. Desde o início, quando Deus ensinou o povo no deserto, o maná caía todos os dias. Não caía fora do arraial, não caía longe da presença. O pão vinha onde Deus habitava com o povo. Então, se a gente observar lá atrás, quando o povo saiu do Egito, havia saído do Egito, e caminhado pelo deserto, Deus não desamparou o povo. O maná caía todos os dias. E não caía fora do arraial, caía dentro do arraial. Hoje eu quero mostrar para vocês, além das paredes. O que é igreja além das paredes? Hoje você veio para essa casa para receber o pão. Aqui tem pão. Domingo que vem, se Deus quiser, vai ter pão. O pão é a comida. O que trouxe você debaixo dessa neve foi o pão. Então, o maná no deserto tipifica isso. Todos os dias o povo tinha que sair para recolher o pão. E não podia guardar. Não sei se vocês sabem disso. Não podia guardar. Porque se guardasse o pão, o que acontecia? O pão dava bicho. Então o que o povo tinha que fazer? O povo todo dia tinha que sair para buscar o pão. O maná. Estou falando o pão para você entender. O maná. O que é isso? Deus nos ensinando que todos os dias nós dependemos dele. Você comeu domingo passado. Glória a Deus. Está comendo hoje de novo. E vamos comer, vamos nos alimentar desse pão todos os dias. Nós dependemos desse pão todos os dias. Então Deus quis ver da parte do povo dependência nele. Parece ter uma coisa, parece ter um desperdício, mas poxa, por que o povo não podia guardar o pão? Se são 10 pães, vai comer 5, guarda os 5 para o dia seguinte? Não. Se guardasse os 5, dava bicho. O povo tinha que ter o trabalho de sair e recolher o pão. O que Deus queria do povo? Dependência nele. No dia que a gente achar que a gente já está farto, acabou, gente. Mas quando você sempre sentir fome, glória a Deus. Hoje você está aqui porque deu fome. Você veio comer. E que essa fome continue. Sempre. Sempre. Amém? E uma outra coisa importante. A igreja não é apenas um prédio.
é o lugar onde Deus se manifesta através da sua palavra e seu cuidado. Há pão na casa. Há alimento para a alma cansada, para o coração ferido e para a fé enfraquecida. Então entenda, mais do que um prédio, é um lugar que tem pão. Essa coisa de falar assim, eu não preciso ir à igreja, porque Deus está em todo lugar. De fato, Deus está em todo lugar. Mas quando você chega aqui, o que acontece? Você recebe pão, você recebe cuidado, você recebe comunhão. Um pouquinho antes, você vê a neve caindo lá fora e um café quentinho com bolo lá em cima, gostoso. Um ambiente agradável. A comunhão cura. Então, na casa que tem pão, tem muita coisa. Deu para entender? E aí, Jesus disse, eu sou o pão da vida, gente. Quem vem a mim jamais terá fome. Jesus é o pão servido na casa. Então, quem é esse pão? Que pão é esse? Jesus. E todas as vezes que você vê aqui, esse pão será repartido. Todas as vezes que você vê aqui, você não vem em busca de outra coisa a não ser o pão da vida. E glória a Deus que nessa casa sempre teve pão e sempre terá pão, gente. Sempre. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, cheguei faminto e recebi pão nesse lugar. Você também. E esse lugar é para essas pessoas famintas. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente com a alma ferida. Conversava com o Alberto ainda há pouco, ele falou, olha, domingo que vem vou trazer uma pessoa que precisa, ou seja, ele vai trazer uma pessoa faminta que precisa de pão. E vai ter pão para essa pessoa aqui. Vai ter Jesus para essa pessoa aqui. Amém? Então, você pode... eu conheço uma pessoa que está assim, pode trazer. Vai ser saciada, vai ter pão para ela aqui. Vai ter comida para essa pessoa aqui. Amém? É exatamente isso. Então, além das paredes, além de uma placa, é o que acontece aqui dentro. E aí, voltando agora no que lemos em Marta e Maria, né? Jesus quer ser servido na casa. A gente já está falando aqui de receber o pão, mas o pão que é Cristo, ele quer ser servido. Olha o que diz. Muitas vezes lembramos que Jesus nos serve. E ele serve mesmo. Ele lavou os pés, curou os enfermos, acolheu pecadores. Mas também precisamos lembrar, Jesus quer ser servido. Amém. Na casa de Marta e Maria, Jesus entrou. Marta servia e Maria fazia o que, gente? Adorava. Nenhuma estava errada. Mas Jesus estava ali dentro da casa, sendo recebido. Falar que Marta estava errada, não estava. Porque quando você recebe uma visita, o que você faz? Você serve a visita. Ou você fala para a visita, ó, é o seguinte, vai lá, pega um cafezinho para a gente. Você serve a visita. Marta estava errada? Não estava errada. Só que havia um probleminha ali. Quem estava dentro de casa? Jesus dentro de casa. Não era qualquer pessoa, não era qualquer visita. E Jesus afirma que Maria escolheu a melhor parte. Então, se Marta deixasse as xícaras, o café, para ficar ali aos pés de Jesus, seria melhor. Então, aquele momento, por mais que Marta quis servir Jesus, né? Mas não era o momento de servir, era o momento de adorar, de estar aos pés dele. E quando a gente fala que Jesus quer ser servido, ele quer ser servido com isso, com a nossa vida. Como eu sirvo a Jesus? Você veio hoje aqui servir Jesus, prestar um culto a Jesus, a adorá-lo. Porque a gente quer ser servido, queremos ser ouvidos, né? Queremos receber o favor de Deus, como por exemplo, ele acolheu pecadores, ele curou enfermos. A gente quer isso da parte de Deus, só que ele também quer ser servido, ele quer ser adorado. E aí que entra o problema, gente. Se o que me leva à igreja é o que ele tem para me dar, está errado. Hoje eu vou à igreja porque vai ter isso lá. Não, eu vou lá para honrar a Deus, eu vou lá para servir a Deus.
Então eu vou lá para exaltar o nome dele. É claro, você vai receber o pão, vai receber a palavra. Só que o que traz você, o que te atrai você aqui é esse culto prestado a ele. Então, entre Marta e Maria, as duas estavam erradas. Marta estava errada? Não estava errada. Só que não era o momento para aquilo. Era Jesus dentro de casa. Imagina você com uma oportunidade dessa. Ficaria na cozinha? Ah, não. Eu não ficaria na cozinha. Senhor, desculpa, mas daqui a pouco eu trago o cafezinho para o senhor aqui, mas deixa eu ficar um pouquinho. Deixa eu aproveitar aqui. Né? Tanto é que quando ela reclama, o que ela fala para Jesus? O senhor não se importa que eu estou servindo sozinha? Peça para minha irmã me ajudar. Então, ali, o coração dela já estava aquele coração. Estou fazendo sozinha. Né? E aí, ninguém não vai pedir para ela me ajudar? Só que Maria estava no lugar, ou no melhor lugar. Aos pés de quem, gente? De Jesus. E uma outra coisa, Marta nos ensina sobre serviço. Maria nos ensina sobre prioridade. Servir em comunhão gera, servir sem comunhão gera cansaço. Servir a partir da presença gera adoração. Isso é profundo, gente. Você vê que quando ela reclama, estou aqui servindo sozinha, ela soa como estou aqui, cansada, sozinha. Mas ela estava sem comunhão. Ali ela preferiu o serviço. Maria teve prioridade. Quais são as nossas prioridades? Trazendo para os nossos dia a dia, né? Trabalhamos muito, temos a semana toda lotada e às vezes o único dia para descansar é domingo. Não é isso? Mas eu preciso, eu quero honrar o meu Senhor, eu quero prestar um culto a Ele. Vou levantar cedo, já levanto cedo a semana toda. Mas a sua prioridade, se você falar isso para alguém que está lá fora, fulano, que isso, você trabalha a semana toda, já acorda cedo a semana toda, vai acordar cedo no domingo também, mas ela não entende qual é a sua prioridade. E você não vai conseguir passar isso para ela. Porque ela não nasceu de Deus, ela não tem a visão que você tem. Ela não tem a fome de Deus que você tem, é diferente. Então qual é a nossa prioridade? Marta nos ensina sobre serviço, ok, importante servir sim, mas qual é a nossa prioridade? O que está em primeiro lugar na nossa vida? E aí, uma outra coisa importante, há pão, mas alguns saíram da casa. Lembra do filho pródigo? Lembra ou não? Diz assim, a Bíblia conta a história do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai achando que encontraria liberdade, mas encontrou fome. E a palavra diz algo poderoso. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui pereço de fome. O problema nunca foi a casa, gente. O problema foi se afastar para longe do pai e da comunhão. Então, sabe aquelas pessoas que saíram da casa? E às vezes, o problema é a casa? Não, porque se o problema fosse a casa, não teria pão aqui dentro. O problema é o pão? O problema é Jesus, gente? Não é Jesus. Onde está? Às vezes, aquele seguinte pensamento, é melhor eu sair do que ficar. Ok. O filho pródigo saiu achando que seria melhor. Só que, uma coisa que ele não esperava, ele saiu cheio de dinheiro, saiu montado no dinheiro. Saiu com muita grana. Saiu com parte da herança dele. E, em outras palavras, não preciso de nada e de ninguém. Já tem. Só que dinheiro acaba, gente. Dinheiro acaba. E o dinheiro dele acabou. E chegou a passar fome. Não vou entrar nesse detalhe, mas a Bíblia diz que ele, a parábola contada por Jesus, que ele chegou a desejar a comida dos porcos. Porco come lavagem. Porco come resto. E é isso que ele queria comer. E nem isso tinha para ele.
Saiu de casa achando o seguinte: é melhor. Falando agora dentro desse contexto. Deixou o pão de lado para desejar resto. Então, existem aquelas pessoas que saíram de casa. Ela tem os seus motivos. Só que o seguinte, é necessário entender que o problema nunca foi a casa. O problema é ficar longe do pai. Se tem aquelas que trocaram de casa, que a gente tem que respeitar isso também, gente. Que tem aquelas pessoas que trocaram de casa, que foram para um outro lugar. Amém. São decisões, e decisões precisam ser respeitadas. Nós não podemos entrar numa linha de dizer assim: ah, já não é mais do meu quadrado, então não conversa mais comigo. A gente não pode seguir essa linha. Que tem gente que trocou de casa e está muito bem. Graças a Deus por isso. Continua sendo nosso irmão em Cristo. Não é aquele negócio, porque a partir do momento que você faz assim: ah, não está mais no meu quadrado, então não conversa mais comigo. Isso é religiosidade. Isso não é amor de Cristo, gente. Deu para entender? Porque tem gente, quer ver, quem conhece pessoas que trocaram de casa e estão bem? Eu conheço. A gente sente porque nós somos uma família. Sentimos. Só que, se for questão de escolha, amém. O que não pode, pessoal, é sair da casa e ficar longe do pai. O filho pródigo, ele sai da casa, fica longe do pai e longe da comunhão da família. Então esse negócio de falar assim: ah, eu estou muito bem sozinho, eu estou muito bem sem ninguém, eu estou muito bem sem comunhão, eu estou muito bem sem Deus, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Deu para entender? A gente não pode ir nessa vibe. Eu estou muito bem. Gente, a Bíblia fala que nós somos uns pelos outros. Então a Bíblia está errada, será? Nós dependemos uns dos outros, pessoal. Ninguém vive sozinho. Você depende de alguém, você precisa de alguém. Você precisa. Nós precisamos. A Bíblia nos faz isso. Porque senão não gera comunhão. Deu para entender? Então a questão do filho pródigo, ele saiu de casa achando que seria melhor, longe do pai, e não foi. E um detalhe, gente. Seguinte, talvez hoje existam pessoas que se afastaram por dor, se afastaram por decepção, abandonaram por cansaço ou se perderam pelo pecado. Mas a verdade continua sendo a mesma. Qual é a verdade? Há pão na casa. Então, o que levou essas pessoas saírem, ou eu não digo só daqui, eu estou falando em geral, porque infelizmente tem muita gente hoje decepcionada, machucada. Eu falo porque na decisão que tomamos e no nosso recomeço de ministério, o público que veio para a gente, em questão de rede social, foi um público assim, um público muito machucado, um público que se identificou com a nossa história. E graças a Deus, na misericórdia, muitas pessoas foram recuperadas. Mas eu confesso uma coisa para vocês. Tem gente que eu não consegui. Tem gente que eu tentei ajudar e não consegui. Tamanha dor, tamanha decepção, o que viveu, o que passou. Cabe a gente orar por essas pessoas. Mas uma verdade que a gente não pode de maneira nenhuma tirar. Ainda existe pão na casa. Amém. Ah, não é essa casa. Então procure uma casa onde você será alimentado, mas não queira caminhar sozinho. Amém, pessoal? Não é sobre placa. Não é puxar sardinha para o nosso lado. É a visão do reino. Visão do reino. Eu fico muito assim, triste quando eu vejo divisão com respeito por conta de placa. Gente, o reino é um só. A igreja é uma só. Eu me lembro, lá em BH, quando a gente começou a igreja lá, e estava no período de reforma, um pastor, ele era o que instalou o forro da igreja, a primeira igreja nossa no centro. E aí, conversando com ele e tal, ele falou para mim assim, ó, a gente falou sobre tamanho de igreja, né?
igreja estruturada, igreja grande, igreja pequena, ele falou para mim assim: pastor, eu já te mostrei a foto da minha igreja? Eu falei, não. Aí ele me mostrou uma igreja pequena, menor que essa aqui. E aí ele falou para mim, engraçado que uma vez, eu conversando com uma pessoa e mostrei a foto como eu fiz aqui com você, a pessoa falou para mim assim, nossa, a igreja é bem pequenininha, hein? Ele falou assim, a minha igreja, a minha instituição, aí ele falou o nome da igreja dele, é pequena. Mas a igreja que eu faço parte, não tem lugar para ela aqui na terra. É celestial, ela é grande. Aí falou para a pessoa assim, aliás, essa igreja que eu estou falando para você, não está nem aqui na terra, está lá em cima. E nela estão todos os irmãos que estão em Cristo. Então, essa aqui é uma das casas que tem pão. Mas tem outras casas que tem pão, que todas um dia estarão juntas, cultuando o mesmo pão que é Jesus. Juntas. Então, sabe, essa questão de falar, a gente não pode ter essa visão. E entender que muitos se sentem cansados, decepcionados, mas nós não podemos abrir mão dessa verdade. Tem pão na casa. E aí, gente, o caminho de volta é a misericórdia. O filho pródigo voltou ensaiando um discurso, esperando rejeição, mas o pai nem deixou ele terminar a frase, lembra? Ele estava assim, ó, chegar lá, eu vou pedir perdão para ele, vou falar isso, falar aquilo. E quando ele chegou, a Bíblia diz que o pai viu de longe, abraçou, correu e fez o que mais? E beijou. Isso é misericórdia, isso é acolhimento, isso é o coração de Deus. Amém. Maravilha. Ele mal chegando, o pai dizem conversa. Não jogou erro na cara dele. Uma coisa que eu vou ensinar para vocês, e para quem está assistindo, toda vez que você reencontrar uma pessoa, seja aqui ou qualquer outro lugar, que de repente estava afastado e resolveu voltar, nunca pergunte o que ela estava fazendo, simplesmente abraça. O mais importante não foi o que ela fez, o importante é que ela está de volta. O pai, o que você fez, meu filho? O pai já sabia. A pessoa longe do pai está bem, gente? Não está. Longe do pão não está bem. Então o pai abraçou. Pode matar lá o novilho, prepara a roupa, prepara a sandália, prepara o anel, prepara a mesa, porque o meu filho que estava morto reviveu. O pai deu ênfase ao retorno e não à distância. O problema é que tem aquelas, né, que gosta. Por onde você andou, hein? O que você fez? E começa. Vamos festejar o retorno. Esquece a distância, esquece o que aconteceu. Já está de volta. Não precisa de um interrogatório, não precisa. O acolhimento, o amor de Deus, a gente vê na história do filho pródigo. E o caminho de volta foi a misericórdia. Precisamos ter misericórdia das pessoas. As pessoas erram, nós também erramos. Todos nós falhamos. E só recebe misericórdia quem dá misericórdia, gente. Se eu não dou misericórdia, eu não posso receber. Não é isso que diz a Bíblia? Para eu receber, eu preciso dar. E uma coisa interessante, que a casa de Deus não é um tribunal, é um lugar de restauração. Isso é muito profundo. Não é um tribunal onde você vai decidir se decidir aquilo, é um lugar de restauração. Por que Cristo instituiu igreja? O motivo disso. Porque se fosse para ser um tribunal, não faria sentido comunhão. E um detalhe importante, aqui não é um lugar de apontar dedos, é um lugar de curar feridas, gente. Porque muitas das vezes a gente tem esse hábito, às vezes, de apontar o dedo e esquecemos das feridas. Às vezes você conversa com uma pessoa e você não sabe como foi o dia dela. Outro dia eu gravei um vídeo dentro de uma loja. A moça
Na primeira vez que eu fui nessa loja, ela me atendeu muito mal. Foi muito áspera comigo. Aqui. E outro dia eu voltei nessa mesma loja, ela estava outra pessoa. Me atendeu bem, com um sorriso no rosto, diferente. Que isso? Às vezes aquele dia ela estava no dia mal dela. Não sabe logo o que ela está vivendo, o que ela estava passando. A gente não sabe o que as pessoas passam. Às vezes a pessoa tem um jeito, está áspera, está rude, mas por que está desse jeito? Às vezes é uma luta interna, uma coisa assim. Então cabe a gente orar, olhar com os bons olhos, ser misericórdia, não apontar o dedo. De repente é uma ferida que está aberta, que precisa de alguém que chegar ali com o bom samaritano, né? Que veio com óleo, que veio com vinho. Ele curou as feridas do jovem que tinha sido agredido. Então, muitas das vezes falta isso, né? Porque apontar a falha de alguém é muito fácil. O jeito de alguém é muito fácil. Mas curar as feridas já é diferente. É uma outra coisa. E o interessante é que é o seguinte, aqui não é lugar de condenação, é lugar de recomeço. Muita gente precisando recomeçar. Muita gente precisando recomeçar. E, às vezes, uma coisa que eu falava com a minha esposa ontem, na questão de processo, de libertação, a pessoa que vai passar por um processo de libertação, de conversão, a gente tem que fazer o seguinte, uma coisa que eu me policio demais. Uma coisa, sou eu que estou aí, 25, caminhando para os 30 anos no Evangelho. Uma coisa é a minha visão, outra coisa é quem está chegando agora na igreja. Eu sei que Jesus é o pão da vida, mas tem gente que nem sabe quem é Jesus, gente. Você entende o que eu estou falando? Ou seja, a gente não pode de maneira nenhuma tentar tratar ou cuidar de alguém que se baseando em nós, na nossa experiência, na nossa visão, no nosso tempo de evangelho. Tem muita gente sofrendo nesse país, pessoal. Muita gente sofrendo. É a cidade mais estressante. Se é a mais estressante, aí entra egoísmo, individualismo, solidão, depressão e por aí vai. E as pessoas estão em busca do pão. E esse pão não está lá fora. Pode buscar. Tem gente que fala assim, eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou cuidar disso, cuidar daquilo. Não. A fome da alma só Cristo sacia. Não tem. Só esse pão. Eu vou para outro lugar, eu vou fazer essa terapia, pode até fazer esses recursos que o mundo apresenta para o bem-estar do ser humano. Mas só quem sacia a fome da alma é Jesus. Vai sempre ter um buraco no coração, sempre uma ferida aberta, porque só Ele pode cicatrizar. Amém? Então, é lugar de recomeço. E já caminhando para o fim, voltar para casa é voltar para a mesa. O pai não colocou o filho na porta, não colocou no banco do fundo, não colocou em castigo. O que o pai fez? Colocou a mesa. Vem, senta aqui. Porque quem volta arrependido, volta como filho, gente. Amém. E onde há filho a esperança, onde há mesa pão, e onde há pão a vida. Maravilha isso. O pai colocou o filho na mesa. Não deu um chá de banco nele, não. Colocou ele na mesa, recebeu com alegria. E por que Jesus conta essa parábola? Para mim, a parábola mais bonita da Bíblia é a do filho pródigo. Porque a gente vê nela exatamente por que Jesus veio. Então ele colocou a mesa. Jesus, ele sabe do que passamos, ele conhece. E quando há arrependimento, não há castigo, não há no fundo do banco, não. Quando há arrependimento, ele vem para a mesa. E já, para você entender como isso é profundo, na igreja primitiva, por exemplo, partiu o pão de casa em casa. Jesus na comunhão, olha só que bacana isso. A igreja primitiva entendia que partir o pão era mais do que o alimento físico, era comunhão, unidade e revelação de Cristo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, os cristãos da igreja, eles partiam o pão juntos. Só, gente, que não era só alimento físico. Vamos citar o exemplo aqui. Tivemos o café.
O que teve lá em cima? Teve um partir do pão lá em cima. Comunhão. Alimento físico. Só que eles se reuniam juntos e partiam o pão espiritual. Mensagem, palavra, oração, comunhão. Ali, se você ler Atos 2, você vai ver. Na medida que um tinha necessidade, o outro supria. Então, era uma comunidade, tipo assim, o Dinei está passando uma dificuldade. E o assunto do Dinei era trazido para a roda e todos os cristãos juntavam, vamos ajudar o Dinei. A Marisa está passando uma dificuldade. Então todo mundo sabia da dificuldade da Marisa e todo mundo se juntava para ajudar a Marisa. Por isso que os cristãos caíam na graça do povo, gente. Porque quem é que não queria fazer parte de um lugar desse? Onde todo mundo tinha uma visão unânime, uma visão de unidade, uma visão de coletivo. Isso é maravilhoso. Mas sabe o que é isso? Era o amor de Cristo revelado no coração deles. O que era partido entre eles, eu fico imaginando a oração daqueles cristãos. Eu fico imaginando como era aquela roda de oração que eles faziam, que eles se reuniam no templo, no pátio do templo. E aí que entra também uma coisa que a gente precisa falar. Essa questão de dizer, não preciso de igreja, porque não existia igreja no Antigo, na Bíblia. A Bíblia diz que eles se reuniam no pátio. Volta, por favor, esse slide. Eles se reuniam no pátio do templo. Não, é esse? Eu acho que era o outro. Lá, unânimes no templo. Nessa tradução fala no templo, mas tem outra tradução que fala no pátio do templo. Ou seja, havia um lugar que eles marcavam o encontro para todo mundo junto. Então o que é isso? Congregar. Comunhão. Nós marcamos, o nosso encontro é marcado aqui, 4514 34 Avenue. É o nosso lugar. Mas antes desse lugar, onde estava antes? A outra igreja? Na 33 com 36 Avenida. Era o ponto de encontro. De repente daqui a gente vai para outro lugar, de repente um lugar maior. Vamos ver o que Deus tem para a gente, ou menor, não sei. O importante é ter o lugar. Então falar que não, que eles se reuniam sim. E não era cada um na sua, não. Você lá na sua, não. Eles marcavam o encontro. Amém, gente? Isso prova que havia comunhão. E era maravilhoso. Era maravilhoso. Não era roda de fofoca. Era roda de oração. Quando um falava necessidade, falava assim, você viu lá, a Marisa está com esse problema aqui. Não. Eles levavam a sério. O problema da Marisa, estou dando seu exemplo aqui, tá, Marisa? O exemplo do Dinei, só exemplo. O problema da Marisa, o problema da Lúcia era de todo mundo. Que lugar maravilhoso que é esse? Eu tenho um lugar onde todo mundo carrega a carga de todo mundo. Amém? E tudo isso por amor. Jesus, aliás, lá em 1 Coríntios está escrito, Paulo, né? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O pão partido é Cristo revelado no meio do seu povo. É o que eu acabei de falar. Se Cristo for revelado em nós, então vai haver comunhão. Eu acredito que você tem alguém assim na sua vida. Sabe aquela pessoa que todas as vezes que você conversa, sempre te dá uma palavra? Alguém tem gente assim na sua vida? Toda vez que você vai conversar, ela sempre está te dando uma palavra. Sempre, você fala, poxa, sempre está tendo uma palavra. Eu gosto tanto de conversar com essa pessoa. Sabe o que é isso? O pão foi revelado no coração dela e ela pega esse pão, sabe o que ela faz? Ela parte com você. Ela divide com você. Só reparte o pão que recebe pão. Como é que eu vou repartir uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Se eu estou partindo Jesus porque recebi Jesus. Amém, gente? Amém. Para terminar, a mesa ainda está posta. Parece simples isso, mas não é, gente. A mesa ainda está posta.
Por exemplo, se você chegar aqui e ter uma mesa posta com comida, o que isso indica? Você chegou aqui e tem um banquete, o que isso indica? Seja bem-vindo e senta com a gente, se sirva, tem comida para você. Então, essa mesa está posta, ainda existe misericórdia para a gente. Ainda existe a oportunidade de conversão, ainda existe Deus falando, olha, eu estou aqui. Amém? Hoje o Espírito Santo nos lembra, ainda há pão. Ainda, essa expressão ainda, nos traz a seguinte ideia. Ainda tem. Mas um dia, vai ter mais. Um dia Cristo volta. E a oportunidade de ter pão acaba. Então, ainda tem pão. Deu para entender? Ainda tem. Sempre terá? Não, porque um dia ele volta e essa oportunidade de se alimentar vai acabar. Ou ele volta ou a gente parte. Jesus quer ser servido na casa, como a gente viu na história de Marta e Maria. O pão é dos filhos. O filho pródigo, o pai não tratou como empregado, como escravo. O pai tratou ele como filho. Quem saiu pode voltar. Amém. E quando volta, é bem recebido, porque ainda há pão nessa casa. Quem permanece deve perseverar na comunhão. Então você está aqui todos os domingos comendo do pão, continue perseverando, continue na comunhão. Eu vi aquelas fotos antigas que colocaram no dia aqui da despedida do pastor Rubens, vi gente aqui que a aparência estava diferente, estava mais novo, não que você está mais velho, a questão não é isso, você está mais maduro, mas a aparência vai mudando, não é isso? O cabelo vai mudando, então, ou seja, vai chegando a idade, vai mudando tudo, mas você está ali perseverando. Perseverando. E vou falar algo profundo para você aqui. Por conta da sua perseverança, essa casa serve pão ainda. Amém. Por conta da sua perseverança. Aleluia. Lá em São Paulo, quando a gente começou os cultos, o que a gente fazia? A igreja começou em BH, aí a gente ia para São Paulo uma vez no mês, eu, Dudu e Bruna, no carro, pegava estrada, eu levava caixa de som, mesa de som, microfone, para fazer um culto no salão de festa. No fundo tinha uma churrasqueira, tinha piscina, tinha balão, porque era um salão de festa. A gente alugava aquele salão, uma vez. E eu falava para o pessoal assim em São Paulo, ó, a perseverança de vocês vai fazer com que a gente tenha um lugar aqui, trazendo para esse contexto de hoje, um lugar para servir pão. Mas vai depender da perseverança de vocês. E o povo continua ali. A gente ficou 1 ano no salão de festa. Pastor, podia ter uma igreja, um lugar. Eu falei, gente, não. Deus vai dar condição. E o povo ali. Todos ficaram? Não. Mas os que tiveram que perseverar, perseveraram. Perseveraram. E hoje há um lugar que serve pão. Então a sua perseverança, você que está aqui há 10, 15, 20 anos, de repente você pode pensar que isso está passando desapercebido. Não. Você tem semeado nesse lugar, sua comunhão tem semeado nesse lugar, permanece vivo pela sua perseverança. E pela sua perseverança, outros podem chegar aqui e receber pão, como um dia você chegou e recebeu. Amém? Eu estou lembrando aqui que numa pregação, uma mentoria de pastor, a gente falando sobre servir pão, é que o tempo vai passando, a gente chega igual, né, querendo comer o pão com mortadela dentro, com presunto e queijo, e por aí vai. E aí, o que a gente não pode perder é o seguinte, independente se o pão já não é aquele pão, o importante é que você seja saciado nesse lugar. Se mudou bastante coisa, amém, eu estou aqui,
para receber o pão que é Jesus. Não. Se mudou isso, importante que o pão continue sendo servido. E para finalizar, gente, a chance para saciar a fome com o pão da vida é quando? É agora. Você que está acompanhando esse culto online, de repente está aí distante, ou nunca entregou a vida para Jesus. Se você quer fazer isso, a chance é agora. Amanhã não, é agora. O amanhã não existe, pessoal. O amanhã é uma ficção, você sabia disso? Você tem planos para amanhã. Amanhã é segunda-feira, feriado, ok. Mas amanhã não existe. O que existe é agora. Amém. Vocês devem conhecer casos de pessoas que se foram assim, ó, do nada. Você conversou de manhã e quando deu a tarde, a pessoa morreu. Como, por exemplo? Que isso? Estive com ele de manhã. Por isso que eu falo, a chance é agora. O pão é agora. O povo tinha que sair todos os dias para ir em busca do pão. O povo não podia guardar o pão de hoje para amanhã. O pão tinha que ser na hora. O pão é agora. Depois, não. A chance é agora. Amém. A mesa está posta na sua frente. Vou aqui ilustrar para você entender. Eu estou morrendo de fome. Tem uma mesa na minha frente, um banquete na minha frente. Sabe o que eu fiz? Peguei 3 zoiudos. Sabe o que é zoiudo, não? 3 ovos, fritei, Bruno, e já matei a fome. Não tem como esperar. Não consigo esperar. Então não dá. Estou ilustrando para você entender. Se eu estou com fome, se a minha alma está faminta, quando eu tenho que matar essa fome, gente? Agora. Há um ditado que diz que a fome não espera. Minha alma está com fome, não vou deixar para comer amanhã. Uma hora eu... Não, o banquete está agora. Você está com fome. Vem, Jesus fala, vem, a mesa está aqui. Ó. O pão está sendo servido. Amém? Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Oh Deus amado e querido. Graças te damos por esse pão que é servido aqui todos os dias, Deus. Hoje nós entendemos que o alimento, ele está ainda, o pão ainda está disponível para a gente, Deus. Estávamos famintos quando chegamos, o Senhor saciou a nossa fome. Mas Deus, queremos ter fome do Senhor todos os dias. Nós não queremos nos sentir saciados, porque quando nos sentimos saciados, rejeitamos a comida. Mas queremos ter fome do Senhor todos os dias, Deus. Queremos, ó Pai, nos alimentar da Tua palavra todos os dias, Jesus. Oh Deus, o Senhor hoje mostra para a gente que o Senhor é misericordioso, Senhor. Pai amado e querido, te louvamos, te bendizemos, ó Pai. Se hoje você foi tocado por Jesus, se hoje Ele falou o seu coração de você se entregar a Ele, de você comer o que está sendo, o que foi colocado, se você olha, hoje eu entendi que a mesa está posta para mim, e eu quero,
Eu quero saciar desse banquete que é Jesus. Eu quero matar a fome, matar a fome da minha alma com Jesus. Porque vai ver, você de repente tentou matar essa fome de outras maneiras, com outras coisas nesse mundo. Não. A fome que você tem na alma, só Jesus pode saciar. Ele afirma: eu sou o pão da vida. Aleluia. Então, se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer de fato saciar a fome da sua alma, se você quiser, você pode vir aqui à frente. E aqui nós vamos orar por você. E Cristo te recebe de braços abertos, como o Filho foi recebido pelo Pai. Não importa o que você viveu, o que você passou, o importante é que você se volta para Jesus. Então, se você quiser fazer isso hoje, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você. E se você já fez isso,